A história de Deus com a humanidade. A queda, quando tudo mudou. A serpente. O sussurro da dúvida. O Éden estava em perfeita harmonia. As manhãs amanheciam com orvalho sobre folhas pristinas. Os animais coexistiam pacificamente. E Adão e Eva caminhavam nus sem vergonha. Uma imagem de transparência total, vulnerabilidade sem medo, inocência sem máscara. Era um mundo onde cada necessidade era suprida, cada desejo satisfeito, cada momento vivido na presença manifesta de Deus. Mas então, algo sinistro entra na narrativa. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Gênesis 3, 1. Esta simples introdução carrega peso imenso. Não somos informados de onde veio esta criatura ou por que ela possuía esta astúcia peculiar. A tradição judaico-cristã posterior identificaria a serpente com Satanás, o adversário, mas Gênesis nos dá apenas o essencial. Havia um tentador e ele tinha um plano. A serpente não ataca com força bruta ou ameaças abertas. Sua arma é muito mais sutil e, portanto, muito mais perigosa. A dúvida. Ela se aproxima de Eva com uma pergunta aparentemente inocente, distorcendo as palavras de Deus, exagerando a restrição. Deus havia proibido apenas uma árvore, mas a serpente faz parecer que Deus havia proibido todas. Eva corrige a serpente, mas já está engajada na conversa. O primeiro erro. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis nem tocareis nele para que não morrais. Gênesis 3, 2, 3. Ela explica que podem comer de todas as árvores, exceto da árvore no meio do jardim, acrescentando algo que Deus não havia dito: nem tocareis nela. Esta adição revela algo sobre o estado mental de Eva. Ela já está vendo o mandamento de Deus como mais restritivo do que realmente é, construindo cercas adicionais ao redor da cerca divina. Então vem a mentira direta, descarada, revolucionária. Disse a serpente à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Gênesis 3, 4, 5. Com estas palavras, a serpente desafia a veracidade de Deus. Ela planta a semente da suspeita. Será que Deus está sendo honesto conosco? E então, ela oferece uma narrativa alternativa, sugerindo que Deus está retendo algo bom deles. Esta é a essência de toda tentação. A sugestão de que Deus está retendo algo bom de nós, que suas restrições são movidas por ciúme e não por amor, que podemos nos tornar nossos próprios deuses, definindo por nós mesmos o que é certo e errado. A serpente não está apenas oferecendo fruta, está oferecendo autonomia completa, independência de Deus, a promessa de sermos a medida de todas as coisas. O momento fatal. A escolha. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido. E ele comeu. Gênesis 3, 6. Eva olha para a árvore com novos olhos. O texto nos dá 3 razões para sua decisão. A árvore era boa para alimento, apelo físico, agradável aos olhos, apelo estético, e desejável para dar entendimento, apelo intelectual, espiritual. Toda tentação que enfrentamos opera nestas mesmas categorias: os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. Ela estende a mão, pega o fruto, come. E então, este detalhe é crucial, ela dá também a seu marido, que estava com ela, e ele come. Adão, que havia recebido o mandamento diretamente de Deus antes que Eva fosse criada, que deveria ter protegido e liderado, permanece silencioso. Ele não questiona, não resiste, não defende. Ele simplesmente come e nada acontece. Pelo menos, não imediatamente. Não há trovão, não há relâmpago, não há morte instantânea. Mas algo muito mais profundo e terrível ocorre. Abriram-se então os olhos de ambos.
E percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Gênesis 3:7. A inocência morre neste momento. A vergonha nasce. Pela primeira vez, eles veem a si mesmos e um ao outro não como presentes de Deus, mas como objetos a serem avaliados, julgados, talvez explorados. Eles costuram folhas de figueira para fazer cintas. Este é o primeiro ato de autodefesa da humanidade, a primeira tentativa de cobrir nossa vergonha com nossos próprios esforços. É uma imagem profética de tudo que a humanidade tentaria fazer nos milênios seguintes. Cobrir nossa nudez espiritual com nossas próprias obras, criar fachadas para esconder nossa verdadeira condição. O esconderijo, fugindo da presença. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Gênesis 3:8. Quando Deus vem caminhar no jardim na viração do dia, seu costume, aparentemente, seu momento de comunhão com aqueles que ele amava, Adão e Eva se escondem entre as árvores. Pense nisso. Eles tentam se esconder de Deus, o onipresente, o onisciente, aquele de quem nada está oculto. Mas o pecado sempre nos torna irracionais, sempre nos faz pensar que podemos fugir das consequências de nossas escolhas. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Gênesis 3:9. Esta não é uma pergunta de ignorância. Deus sabia exatamente onde Adão estava fisicamente. Esta é uma pergunta existencial, uma sonda ao coração. Onde você está, Adão? Onde você se colocou em relação a mim? Onde está seu coração agora? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Gênesis 3:10. A resposta de Adão revela o estrago completo: medo. Esta emoção nunca havia existido no Éden antes. O relacionamento que era caracterizado por intimidade agora está manchado pelo terror. A vergonha que era desconhecida agora domina a consciência. O esconderijo substituiu a comunhão. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Gênesis 3:11. E então começa o jogo de culpas que definirá a humanidade caída. Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Gênesis 3:12 e 13. Adão culpa Eva e sutilmente culpa Deus. A mulher que me deste, Eva por sua vez culpa a serpente. Ninguém assume responsabilidade total. Ninguém simplesmente diz: eu pequei. Este é o padrão que repetiríamos infinitamente. Quando confrontados com nossas falhas, instintivamente apontamos para outro lugar, para outra pessoa, para as circunstâncias. Qualquer coisa exceto olhar no espelho e admitir: a culpa é minha. As consequências. O mundo quebrado. Deus não responde com um discurso. Ele pronuncia julgamentos, consequências que fluem naturalmente das escolhas feitas. À serpente, ele declara inimizade perpétua com a mulher e sua descendência, culminando numa promessa misteriosa. Então, o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejando andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3:14, 15. Este é o proto-evangelho, a primeira promessa de um Redentor que viria. A semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, embora esta ferisse seu calcanhar. A mulher, Deus fala sobre dores multiplicadas na gravidez e um relacionamento tenso com seu marido. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Gênesis 3:16. Isto não é uma prescrição de como as coisas deveriam ser.
mas uma descrição de como as coisas seriam num mundo quebrado pelo pecado. O relacionamento que deveria ser de parceria igual agora seria marcado por luta de poder. A Adão, Deus fala sobre a terra que agora seria amaldiçoada por sua causa. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Gênesis 3, 17 e 19. O trabalho, que deveria ser cumpridor e satisfatório, se tornaria árduo e frustrante. Espinhos e cardos cresceriam. O suor do rosto seria necessário para extrair sustento da terra. E no final, a morte. Pois tu és pó, e ao pó voltarás. A mortalidade física agora marca a existência humana, um lembrete constante de que a separação de Deus é, em última análise, a separação da própria vida. Mas mesmo neste momento escuro há graça. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Gênesis 3:21. Para fazer isto, um animal teve que morrer, o primeiro derramamento de sangue na criação, uma imagem profética do sacrifício que seria necessário para cobrir verdadeiramente o pecado humano. Deus mesmo veste aqueles que o desobedeceram, uma demonstração de que sua rejeição do pecado não significa rejeição do pecador. A expulsão, Adão e Eva, expulsos do jardim. E, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 3:24. Esta é uma das imagens mais trágicas de toda a Escritura. A humanidade é expulsa do lugar de comunhão íntima com Deus. O caminho de volta é bloqueado por seres angelicais e uma espada flamejante. Mas por que esta medida aparentemente dura? Deus explica: então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. Gênesis 3:22. Viver eternamente num estado caído seria uma maldição, não uma bênção. Seria cristalizar a separação de Deus para sempre. A morte, então, embora seja consequência do pecado, também se torna uma mercê, um limite à miséria humana, uma porta através da qual a redenção eventualmente poderia operar. Adão e Eva deixam o Éden e nunca voltam. O jardim permanece em algum lugar, guardado, inacessível. Eles olham para trás e veem o paraíso que perderam, sabendo que foi sua própria escolha que os trouxe a este momento. Agora eles enfrentam um mundo diferente. Um mundo onde terão que lutar pela sobrevivência, onde a dor é real, onde a morte espreita, onde Deus ainda está presente, mas não da mesma forma íntima e imediata.